sou a Fernanda Belfort. E eu sou a Andréa Janer. E bem-vindos a mais um Duplo Clique. Bea, direto de Davos. Pois é, gente, sobrevivi. Tô aqui. Amiga, não sei como você tá em pé. Sentada, falando, sei lá. 10h40 da noite de quinta-feira, acabou hoje. Mas a gente quis fazer esse episódio hoje mesmo para pegar as coisas no calor do momento, né? Eu tô com tudo ainda na minha cabeça, meio embaralhado. Acho que agora a gente ainda tem que decantar tudo que aconteceu aqui. Então hoje é um episódio meio assim, no calor do momento, de bate-pronto, pra gente poder trazer um pouco do que tá ainda fervilhando aqui nas ruas de Davos. Eu até tava dando uma checada agora, né? Terminei minha última reunião 6h15, então fiquei aqui meia hora dando uma checada aqui que já saiu, falando de Davos. Não saiu nada ainda, porque ninguém ainda conseguiu parar. Acho que tá todo mundo, acho que todo mundo perplexo, sabe? Acho que todos os jornalistas ainda estão tentando collect their thoughts, sabe? Tipo, todo mundo tá tentando ouvir, eles estão provavelmente foram a campo, conversar com pessoas, conversar com suas fontes, para poder, a partir do final, acho que a partir de segunda-feira, se bem que não, hoje até eu estava no Wall Street Journal e eles estavam falando que eles vão começar a escrever as peças no final de semana. Não sei se elas vão sair no final de semana, se elas vão sair segunda-feira, mas para ter um pouco mais de uma perspectiva um pouco mais clara, porque foi muito intenso, né? Acho que eu falei um pouco em alguns vídeos que eu fiz nas redes sociais, que esse foi uma edição muito, muito, muito especial de Davos. Eu estou me sentindo muito grata por estar aqui, por ter estado aqui essa semana, e agradecendo sempre ao Instituto Beja, a Cris Sultani, que me convida todos os anos para vir aqui. Eu sou conselheira do Beja e é com esse chapéu que eu estou aqui acompanhando tudo que está acontecendo desde 2024. Essa foi minha terceira vez aqui, sempre na programação paralela. Acho importante fazer esse disclaimer, né? Eu não estou lá no Congress Center, onde acontecem todos esses discursos que a gente acaba vendo aí na TV, nas redes sociais, com aquele fundo azul escrito World Economic Forum, né? Aquilo lá é o gathering que tem mais ou menos 3.000 pessoas só que participam, então são líderes, chefes de Estado, CEOs, membros da sociedade civil organizada, enfim, tem algumas pessoas ali que são escolhidas para receber os badges, os 3.000 badges, e existe hoje toda uma programação paralela que atrai mais de 10.000 pessoas, e que hoje, assim, um acontecimento, assim, tá cada vez melhor, as casas estão cada vez investindo mais, trazendo mais gente legal, então acho que valeu muito a pena, e muitas pessoas que estão na programação oficial do fórum acabam fazendo palestras nessas casas paralelas. Foi assim que eu assisti Scott Galloway, que eu assisti Yuval Harari, eu assisti Joshua Bengio, Max Tegmark, enfim, todas essas pessoas que eu assisti Michael Kratzius, que é o CTO do governo americano. Então todas essas pessoas vão para essas casas paralelas, né? São casas principalmente de veículos de mídia muito respeitados, como a casa do Wall Street Journal, a casa da Axios, do Washington Post e a AI House. Então tem casas temáticas, tem casas de mídia, tem casas de países. Então existe toda uma programação de conteúdo ali muito rica, que se você se organizar com antecedência para poder participar, porque tudo requer uma inscrição especial, e aí além da inscrição você tem que ficar na fila com antecedência, chegar, sei lá, uma hora antes, e aí você só pode entrar se você receber o e-mail de confirmação. É uma burocracia que é feito para você não ir, feito para você não insistir, mas eu sou, né, cara de pau, sou insistente, então eu acabo conseguindo entrar em praticamente tudo que eu quis, eu assisti, então foi muito bom. E a gente agradece que você é insistente, cara de pau, porque daí a gente, né, tem a nossa correspondente do Duplo Clique diretamente de Davos. Né? Muito bom, muito bom. Pelo que eu ouvi, assim, né, Davos sempre teve um viés de falar da agenda das coisas boas para o mundo. E tinha até uma crítica de que, né, lá vão
um monte de milionários, bilionários, CEOs, políticos De jatinho. e tudo, seus jatinhos particulares, né? Para essa pequena cidade na Suíça, para discutir as pessoas que passam fome, as coisas que precisam acontecer em relação ao clima e tudo. E desta vez, com a presença principalmente do Trump e tudo o que está acontecendo, acho que o encontro, principalmente, né, pela Groenlândia, o encontro realmente passou a ter uma importância enorme, deixando até de forma secundária. Você estava comentando isso, né? Se é que existiu esta agenda toda. E acho que, além de geopolítica deve ter sido um grande tema, né? O que foi sua percepção, assim, nesse primeira digerida de tudo que está acontecendo? Bom, eu acho que o grande assunto foi geopolítica, né? IA deveria ter sido, né? A expectativa era que IA fosse o grande tema, mas acho que os últimos acontecimentos aí se impuseram, né? E a vinda do Trump, que na verdade até foi uma coisa que eu não sabia. Só 2 vezes o Fórum Econômico Mundial teve a presença de presidente americano. E as 2 vezes foi o Trump. Então, existe até uma relação, talvez, de gratidão, né, do fórum com relação ao Trump, por isso que ele chegou aqui com pompa e circunstância, né? Como eu falei na semana passada, foi uma costura feita pelo Larry Fink, que assumiu esse ano como CEO interino do fórum, e aqui eu preciso abrir um parênteses aqui, eu sei que a gente falou bastante disso na semana passada, mas assim, eu acho que o Larry Fink, assim, entregou um fórum acima das expectativas, né? Ele superou as expectativas, porque ele conseguiu trazer até, assim, Elon Musk, Alex Karp, enfim, todos os moguls de tecnologia, né? Enfim, Satya Nadella, Jensen Huang, gente, you name it. Tipo, pessoas que nem estavam anunciadas vieram. Então, assim, ele realmente, do ponto de vista de relevância, de importância do fórum, acho que ele entregou o que era esperado dele. Ele conseguiu trazer lá as pessoas que estão dando as cartas no jogo hoje. Então, só fecho esse parênteses, assim, que eu acho que a gente aqui pode discutir se essas pessoas deveriam estar aqui ou não deveriam, mas enfim, o fato é que para o papel que ele precisa ter agora, que é de, eu diria até, talvez aqui usando uma expressão até meio forte, mas para salvar o fórum, né, ele precisava, né, dessa injeção de líderes e de protagonistas aí da economia do mundo hoje, né, e isso acho que ele conseguiu entregar. E aí acabou que os assuntos giraram em torno desses 2 temas, né? A vinda do Trump com essa escalada das conversas sobre Groenlândia. Então, logo antes dele chegar, ele ameaçou aquelas tarifas que ele ia impor aos países europeus que não concordassem com o plano dele. E isso deixou os europeus em pânico, né? Então, estava todo mundo muito apreensivo, muito aflito com a chegada dele. E a chegada dele foi com emoção, porque ele embarcou no Air Force One e acho que 15 minutos depois de decolar, o Air Force One voltou e deu meia volta e voltou, porque houve um problema elétrico no avião, então eles tiveram que desembarcar todo mundo e embarcar num outro avião. E aí ficou uma conversa, será que teve sabotagem? Será que algum atentado, algo assim? Mas enfim, ele chegou na hora que tinha que chegar. Eu escutei o helicóptero dele chegando, porque eu estava numa palestra, num painel ali perto, e a gente escutou, porque era um barulho de helicóptero, deve ser um helicóptero assim, muito maior do que a média, do que o normal, porque o barulho era muito grande, muito forte, e foi exatamente na hora que ele pousou. E ele foi para a tribuna e fez aquele discurso que, não sei aqui quem dos nossos ouvintes teve estômago para assistir até o final, porque foi um discurso assim que, primeiro que ele passou do tempo, né, ele enfim, não ficou restrito ali aos 45 minutos que ele tinha, como todos os outros presidentes que fazem falas, né, no fórum, todos têm 45 minutos, e o Trump passou, porque ele começou no meio do caminho, a gente começa a ver assim, até na expressão corporal dele, quando ele começa a improvisar, né, ele tinha obviamente ali um teleprompter, ele estava lendo, mas ele começou a né, derivar um pouco e fez assim umas intervenções muito usando assim termos meio
grosseiros, né? Ele foi muito deselegante em vários momentos da sua fala, né? Se referindo enfim, Joe Biden, os somalis, enfim, falou da Venezuela. Ele foi assim, foi um show de horror, eu achei, aquele discurso dele. E, enfim, no final fez ali uma série de rapapés, né, pro Larry Fink, fez ali elogiou o fórum, fez ali a sua média com todo mundo. E ali, para alívio dos europeus, ele chickened out, né, como a gente fala, ele voltou atrás e disse que ele não queria usar a força, né, não era intenção dele usar a força. Até então não estava claro se ele ia usar, né, suas tropas para invadir a Groenlândia. Ali ele disse que não. E logo depois ele, enfim, disse que ia voltar atrás e tirou também as tarifas que ele ameaçou impor à Europa. Então, de novo, né, um comportamento que a gente já viu várias vezes, né? Ele vem, grita, esperneia e depois ele volta atrás, né? E acho que parte, né? A gente até falou semana passada, será que vai ser taco ou fafo, né? E o que eu achei interessante, achei muito bom, foi que ele anunciou essas tarifas de 10%, e aí a União Europeia começou a se preparar para fazer uma retaliação comercial bilionária, né, que avaliava um monte de instrumentos aí anti-coerção, né, um tal de trade bazooka, né, mas assim, inclusive contra medidas potenciais que incluíam tarifas retaliatórias estimadas em até 93 bilhões de euros, mais de 100 bilhões de dólares, suspensão ou revisão de acordos comerciais. Então, acho que começou, né, essa coisa que todo mundo, acho que está começando a ficar um pouco cansado de onde essa história pode dar. E eu acho que o discurso, né, que mais teve impacto, além do Trump, foi o do primeiro-ministro do Canadá, o Mark Carney, que comentou, né, uma série de coisas, mas falando que realmente a ordem mundial dos Estados Unidos como um grande líder e tudo isso não existe mais. Ele usou uma analogia que eu achei incrível e fui até pesquisar para trazer para vocês aqui, gente, mas ele usou, né, uma analogia que é uma história do Václav Havel. Falei certo, amiga? Falou sim, tá lindo. Boa, né? Que ele, em 78, ele era um dissidente tcheco e ele publicou um ensaio sobre o poder dos sem poder, em que ele tentava explicar como que regimes claramente falhos conseguiam se manter estáveis por tanto tempo. E ele usa um exemplo, que foi o mesmo exemplo, né, que o Mark Carney usou na apresentação dele, lá no discurso dele, de uma loja que coloca na sua vitrine, né, um cartaz, um slogan, dizendo trabalhadores do mundo unidos, né? E o ponto central não é que a pessoa que colocou aquilo, né, e é uma menção ali ao momento do socialismo, acredita naquela frase, mas ele faz aquilo meio que como um ritual público de conformidade, né? Então é uma forma de... Ele coloca aquele cartaz ali para evitar problema, sinalizar obediência, mostrar que ele está alinhado com o que está acontecendo. E todo mundo começa a viver dentro dessa mentira, né? Começa esse conceito central de que todo mundo meio que finge, porque todo mundo tem medo do que pode acontecer. E o Mark Carney vira e fala, está na hora da gente tirar os cartazes. Está na hora, né, dos países, das empresas, de todo mundo começar a se posicionar e não normalizar, tentar play the game ali, né, com o Trump e tudo isso, porque as coisas estão tomando uma proporção assustadora. Ele está ameaçando efetivamente invadir a Groenlândia, ele fez uma operação militar na Venezuela. Então tem um monte de coisa acontecendo que acho que o mundo precisa realmente se posicionar e falar chega. Isso só vai acontecer se esses países, se todos se unirem, porque senão os Estados Unidos sempre vai ser o mais poderoso. Mas a hora que a União Europeia inteira começa a falar, peraí, então você vai fazer isso, a gente vai retalhar.
e vamos começar a não deixar as empresas americanas fazerem negócio aqui, e vamos... Aí sai do fafo e entra no taco. Então, acho que talvez um novo momento talvez você tenha estado, apesar do pouco tempo dormido e tudo, mas você tenha presenciado uma semana em um lugar que pode ser determinante na história, né, Dea? Total, acho que essa edição sempre vai ser lembrada, né? Hoje eu tive o privilégio de acompanhar uma sessão às 5 da tarde, né? Que encerrou a casa do Wall Street Journal, né? Em que a Emma Tucker, que é a editora-chefe, e 2 outros editores fizeram um debrief do que foi esse Davos. Então imagina, foi incrível vê-los, né? Resumindo um pouco o que eles tinham ouvido e presenciado também. E eles falam uma expressão em inglês que eles dizem que essa é a the most consequential Davos, né? Uma Davos, uma edição que marcou a história mesmo de todas elas, pelo momento geopolítico, pela tensão geopolítica em que o mundo se encontra, por essa questão da IA também sendo, né, um assunto que está na pauta de todos os CEOs, que é o público principal de Davos mesmo. Então, acho que ninguém tem dúvidas de que se fez história nessa edição, né? Agora, essa questão de enfrentar o Trump é uma questão que está muito, muito, muito quente aqui, né? Está muito na pauta. Hoje, por exemplo, eu assisti um trechinho de uma entrevista que o Jamie Dimon, que é o CEO do JP Morgan, deu para uma jornalista do Economist na programação oficial do fórum, em que ela perde a paciência com o Jamie Dimon e coloca ele na parede e fala assim, mas por que nenhum CEO enfrenta ele? Por que vocês todos se calam? Aí o Jamie Dimon fica meio sem graça, falou, não, mas eu falo algumas coisas e tal, e ela fica furiosa e fala assim, não, eu tô te perguntando, você tem que me responder, por que ninguém enfrenta ele? Né? Então essa foi uma demonstração assim de que é um consenso, assim, os CEOs realmente têm muito medo de se colocar, de se posicionar contra ele, com medo de consequências, porque ele é capaz de retaliar, de fazer alguma coisa, e hoje à noite saiu na imprensa que o Trump está processando o JP Morgan e o Jamie Dimon. Isso que o Jamie Dimon não teve coragem de falar para a jornalista do Economist nada de muito, assim, muito ofensivo. Ele, pelo contrário, saiu pela tangente para não entrar em conflito. E, no entanto, ele está sendo processado. O Trump arrumou um pretexto lá, que parece que o JP Morgan negou uma abertura de contas ou fechou algumas contas pessoais do Trump, e isso ele vai transformar, obviamente, numa questão midiática. Então ele arranjou uma forma de retalhar. Então são coisas como essa que vão realmente minando as tímidas tentativas dos CEOs de fazer alguma coisa contra o governo, né? E aí, em relação, saindo do âmbito dos CEOs, indo para o âmbito, né, dos governos, acho que sim, o discurso do Mark Carney vai ser lembrado por muito tempo como um discurso muito corajoso, e nesse mesmo debrief do Wall Street Journal hoje, os editores brincaram que o Mark Carney agora virou uma celebridade, né? O primeiro-ministro canadense está sendo, o pessoal está brincando assim, chamando ele de o novo líder da União Europeia, né? Porque ele falou o que nenhum líder da União Europeia conseguiu falar, né? Ele acabou assumindo, né, um lugar que até agora ninguém tinha falado nada. Mas o Mark Carney foi anteontem, né? Tô tentando lembrar aqui, eu já tô até meio zonza com os dias muito longos que a gente tem aqui, mas o Mark Carney foi terça, Trump foi quarta, e hoje, no final do dia, o Zelensky veio. Tinha muitas dúvidas se o Zelensky ia vir, porque a Rússia, no meio da semana, fez um ataque muito sério à Ucrânia, e por causa disso ele anunciou que ele não viria mais, porque ele precisava ficar lá para, enfim, dar um suporte, apoiar o povo ucraniano por conta desse ataque. Mas ele acabou vindo, ele veio hoje, e ele fez também um discurso muito emocionado, em que ele reclamou muito da Europa. O Zelensky, normalmente ele é meio comedido nos discursos dele, ele não tem por hábito falar de forma agressiva da Europa, reclamar dos aliados dele, da OTAN, mas hoje ele estava sem paciência. Ele realmente
foi bem enfático, se queixou muito do que a Europa está fazendo. E eu fiquei muito tocada, porque também fui na casa da Ucrânia aqui, no Apagar das Luzes. Foi o último programa que eu fiz hoje, depois que acabaram todas as palestras. Eu fui na casa da Ucrânia, que eu vou todos os anos quando eu tô aqui. E sempre é uma casa que emociona, porque eles fazem muito bem o trabalho é um trabalho de conscientização. Então você entra lá, sempre tem muitos vídeos, tem muitas tem frases que eles sempre colocam na parede. O ano passado e esse ano tem obras do Damien Hirst, que é um artista britânico que, enfim, faz isso, né, empresta seu talento, sua arte para criar alguma obra de arte que seja muito contundente. Esse ano não foi diferente. Tá bem na frente da Casa da Ucrânia, uma obra do Damien Hirst. Mas o que mais me impressionou na Casa da Ucrânia esse ano foi que eles fizeram um vídeo que eles passaram num telão grande na casa, usando inteligência artificial para simular algumas cidades europeias, como Davos e Bruxelas, como sendo vítimas de um ataque da Rússia. E intercalava essas imagens feitas por IA, mostrando assim lugares reais, né? Ou seja, eles fizeram eles captaram imagens de lugares reais de Davos, lugares reais de Bruxelas, e usaram IA para mostrar drones e bombas, né, mísseis chegando e destruindo esses lugares, intercalando essas imagens com frases assim, dizendo que realmente a Rússia, ela pode fazer isso quando ela quiser, né? E a pergunta é: vocês estão prontos? Se vocês fossem atacados? Assustador, né? Então é muito interessante o uso. A Casa da Ucrânia sempre tem isso. Eles usam tecnologia, porque afinal de contas tecnologia é uma característica, né? É uma força, uma fortaleza da Ucrânia em todos os sentidos. Então eles usam essas imagens, usam sempre esses recursos mais tecnológicos para causar algum tipo de desconforto em quem vai visitar essa casa. E dessa vez não foi diferente. Então, e isso tudo somado a um terceiro aspecto, aqui ainda falando de Ucrânia, só para fechar esse assunto Ucrânia, eu também tive a oportunidade de assistir ontem de manhã o Richard Moore, que foi o head do MI6, que é o serviço secreto britânico para relações externas, né? E ele tem muito conhecimento de geopolítica, ele está muito por dentro do que está acontecendo. Ele acabou de sair do cargo e ao ser perguntado sobre o que ele mais... se ele estava preocupado com a Groenlândia, se o Trump ia invadir Canadá e tal, ele falou assim: gente, o mais grave de tudo isso é a Ucrânia. A gente não pode esquecer que tudo isso que está acontecendo agora é consequência do fato do Putin ter invadido a Ucrânia e de ninguém ter feito nada. Porque essa mensagem, né, foi a mensagem que ficou pro Trump, que ficou pro Xi Jinping também, né, que você pode invadir e depois você resolve as consequências. Então, isso que a gente está vendo agora, se o mundo tivesse respondido ao Putin com algum tipo de restrição, algum tipo de retaliação, alguma resposta até que envolvesse força, essas outras iniciativas não teriam acontecido. Então, assim, eu fiquei muito pensativa, fiquei muito reflexiva depois disso, porque a gente acabou normalizando um pouco a Ucrânia. A Ucrânia virou um problema que ninguém sabe como resolver, e essa guerra está se arrastando. Já faz 3 anos, né? Tô tentando lembrar quando é que começou, mas acho que faz isso, né? Devem ser 3 anos, mais ou menos. E isso acabou abrindo um precedente muito perigoso. Então a gente está aqui falando dessas coisas, né? Da Venezuela, de uma eventual invasão do Trump na Colômbia, no Canadá, em Cuba. E no fundo tudo isso começou por causa da Ucrânia, que não foi contida, não foi reprimida, digamos assim, da forma como deveria ter sido. Tem tanta coisa acontecendo que vai chocando, né? E a coisa só continua. E eu concordo com você, assim, acho que tem toda essa normalização da Ucrânia, mas também, né, essa inabilidade do mundo moderno, da ONU, de tudo isso, do mesmo jeito que a gente estava falando, né, o quanto a ONU não consegue, né, o quanto
essa ordem mundial do jeito que está não consegue lidar com ditaduras ou situações como a Venezuela, também não consegue lidar, não estão conseguindo lidar com uma situação como a Ucrânia. Realmente eu estava lendo aqui que o Zelensky coloca muita responsabilidade na Europa, de que eles estão super fragmentados, né, tentando discutir com os Estados Unidos um monte de coisa, ao invés de tomar essa liderança. E eu acho que, de certa forma, o que o primeiro-ministro do Canadá fez é assim, gente, vamos parar de ficar esperando os Estados Unidos, vamos parar, vamos nos unir. Né? Assim, se as outras economias do mundo não se unirem, o Pedro Doria fez uma análise interessante sobre isso também, comentando o discurso do Mark Carney, e falando justamente isso, né, que no fim do dia é um convite para as médias potências, né, para o Brasil, Canadá, Coreia do Sul, Índia, França, Itália, né, a se unirem, porque é a única forma disso acontecer. A ordem internacional baseada em regras, né, de cooperação ao invés de guerra, de soberania respeitada, de regras coletivas negociadas em fóruns como ONU, Organização Mundial do Comércio, Fórum Econômico Mundial, todo esse modelo que permitiu a previsibilidade, o comércio, a inovação, o crescimento, e que agora realmente precisa existir uma nova forma, né? Que essa ordem liberal nunca foi perfeita, que o Carney admite isso, reconhece isso, que essas regras nem sempre valeram de uma forma igual para todo mundo, né? Que os mais fortes acabavam muitas vezes burlando algumas normas, mas que hoje existe, né, um constrangimento, quer dizer, já existia um constrangimento moral que antes não existia, quando só a força mandava. E que agora é isso, né, essas críticas toda ao Trump, rompendo totalmente essa lógica e aproximando os Estados Unidos do comportamento do Vladimir Putin. Eu acho que cada dia foi assustador o discurso do Trump, né, amiga? Assim, eu te contei que eu comecei a assistir, chegou uma hora, comecei a não ter mais estômago. Ele vive no mundo dele, ele começa a contar um monte de mentira, ele conta como os Estados Unidos está incrível, que só ele, poucas pessoas que acreditavam, que na verdade ele achou que ia demorar um pouquinho mais, talvez alguns meses a mais, mas que agora, com um ano no poder, os Estados Unidos já tem isso, isso, isso e aquilo. Aí ele começa a ofender um monte de gente, aí ele começa a inventar um monte de história, né, fala de todas as coisas. Ele cria uma realidade paralela. E, assim, é surreal tudo isso está acontecendo. Então, no fim do dia, quem ainda é são nesse mundo precisa step up. Acho que é isso que está acontecendo. E será que tudo isso vai melhorar com as eleições em outubro? Porque eu acho que a chance dos republicanos continuarem com maioria no Congresso, não, numa boa, se isso acontecer, é porque realmente os Estados Unidos merecem, né? Porque tá surreal. Mas é por isso que tudo dele, ele corre, né, para fazer tudo. Ele sabe, desde que ele assumiu, a gente falou isso aqui no podcast várias vezes, ele já assumiu com uma deadline, né? Ele sabia que ele tinha as eleições, ele tinha 1 ano e 8 meses para poder colocar todas as cartas dele na mesa, né? É que tudo parece muito desordenado, mas às vezes eu acho que tem uma lógica aí por trás, sabe, das coisas que ele está fazendo. Então vamos ver como é que as coisas vão se comportar daqui para frente. Ele está talvez no momento mais no auge, né, dessa bagunça em termos econômicos, políticos, né, geopolíticos. Então vamos ver como é que isso vai se desenrolar. Mas ainda só uma última fala aqui sobre o Carney. Ele como um país, uma economia média, né, ele apelou para esse grupo, né, de países que tenha uma situação um pouco parecida para se unir. Ele até falou uma frase que viralizou, né, nesses últimos dias, que se você não está na mesa, você está no cardápio, né? If you're not at the table, you're on the menu, né? Então, assim, a gente precisa, ou a gente vai se unir e fazer alguma coisa, ou a gente vai ser engolido por 4 economias, né? Que provavelmente a China, a Rússia e os Estados Unidos. Então, assim, eu acho que os recados foram dados, acho que essa realmente foi uma edição em que
muita gente falou, muita gente importante falou, teve muitas ausências, né? Eu acho que assim, por exemplo, a delegação da China pode ter sido menor que a do ano passado. Então a China não veio. Em compensação, a Índia domina Davos. Assim, é impressionante, fisicamente, né? Eles estão ali com casas de não só de países, mas de estado, do país Índia, mas de estados da Índia. Eles estão nos palcos, eles estão muito fortes aqui. Os países do Golfo também, né? Catar, Emirados Árabes, enfim, Arábia Saudita, eles estão sempre aqui também com comitivas muito grandes, delegações enormes. Então, assim, a gente vai olhando quem tá, né? Quem tá usando esse espaço aqui. Então, os indianos muito fortes, o Golfo muito forte, Estados Unidos muito forte. Realmente a delegação do Trump foi, acho que, sem precedentes, né? Sem precedentes mesmo. O alto escalão dele estava aqui, Steve Witkoff, Jared Kushner, Marco Rubio, o próprio Michael Kratzius, que eu assisti 2 vezes, inclusive, que é o CTO do governo, que foi muito impressionante. Então, ele realmente chegando, assim, né? Levou uma turma que se dividiu em conversas privadas também com investidores, com CEOs. Tinha gente vendendo ingressos para jantares que nunca existiram com Trump. Teve fraude, né? Empresários que compraram tickets para ter acesso ao Trump, a delegação do Trump, e era tudo mentira, porque isso acontece aqui também. O pessoal aproveita, né, para poder fazer essas coisas. Então, isso é bem, bem emblemático, assim, dessa ocupação, assim. Acho que os Estados Unidos ocupou Davos. E o Trump ficou aqui até hoje à tarde, né? Ele não ficou dormindo, assim, não ficou hospedado em Davos, ele ficou em Zurique, mas ele saiu daqui final do dia de quinta-feira. Ele ainda teve reunião com líderes europeus, teve reunião com Zelensky também. Então, assim, ele trabalhou intensamente aqui na quarta e na quinta-feira. E até, né, também essas fraudes acontecem porque as pessoas esperam que possa ter um jantar em que você vai lá, compra um ingresso e consegue estar com o Trump, né, que continua... Mas até ele fez isso, lembra? Quando ele faz aqueles jantares de cripto dele lá, ele vendia por uma fortuna os ingressos. Então as pessoas sabem que isso é o modus operandi dele. E você sabe que eu não sabia dessa informação de que o presidente dos Estados Unidos só tinha estado no fórum 2 vezes e tinha sido o Trump, mas o Trump também é um cara que não se preocupa em se posicionar ao lado da elite, né? Talvez até em épocas que o fórum, não nesse ano só, mas em outros anos, né, que o fórum talvez tivesse uma pegada muito mais, né, de meio ambiente, de uma série de coisas. Talvez os presidentes não tenham ido ou não fossem porque não é algo importante o suficiente, porque talvez eles não quisessem se comprometer com alguma agenda ou alguma coisa. O Trump, ele vai lá, ele fala o que quer, ele faz o que ele quer, ele tá do lado da elite mesmo. Quer dizer, o que será que leva a esse comportamento, né? Mas é que aqui sempre foi o lugar das elites. Então, essa era a grande crítica. Então, assim, eu acho que ele não tem... ele não tem cerimônia, ele não tá nem aí, né? Nesse sentido, ele não tá preocupado se isso vai pegar mal, né, pra ele. Uhum. Mas, assim, eu acho que no fundo, eu acho que ele tem tem uma questão do ego também. Eu acho que o Larry Fink, de novo, é um mercado financeiro, né? Conseguiu atrair muita gente que importa, e ele sabia que ele precisava estar aqui. E o ano passado eu lembro que eu estava aqui, ele fez a entrada dele por vídeo, né? Então, assim, ele também estava, de uma certa forma. Ele não veio presencialmente porque foi a primeira semana dele de governo. Mas ele fez também um discurso ano passado muito impressionante. Ele tinha 4 dias de Casa Branca, ou 3, uma coisa assim. E chegando também, falou poucas e boas. Ele já explicou, assim, tudo que ele ia fazer, já deu um sacode em todo mundo já naquele primeiro dia. E a partir daquele momento, acho que não se passou um dia que a gente não tenha sido surpreendido por uma notícia do Trump, né? Eu lembro que no ano passado eu escutei isso de um jornalista que estava aqui, falou assim, uma das certezas que a gente tem em 2025, né, ano passado, dizendo isso, é que esse ano as notícias vão ser originadas em Washington, D.C. E é verdade.
o noticiário de Washington nasceu, a gênese do noticiário do mundo hoje é Washington DC, porque é de lá que nascem essas notícias que muitas vezes vão muito além das fronteiras dos Estados Unidos, como a gente viu recentemente, elas acabam impactando todos nós, todas as nações, né? Seja por questões econômicas, seja por, enfim, questões militares, mas o que ele faz, o que ele decide, o que ele diz, impacta todo mundo, derruba mercados, né? Enfim, a gente está vivendo uma era realmente muito impressionante. E só para fechar a coisa das ausências que eu falei na ausência de pessoas, de países, mas assim, a pauta do clima realmente teve muito pouca importância. Foi levada assim como um assunto em terceiro plano, né? Então eu acho isso uma pena, inclusive uma cobrança que está sendo feita ao Larry Fink, que ele tinha que ter trazido esse assunto, né, com mais ênfase. O co-chair do Fórum Econômico hoje é o André Hoffman, que é o herdeiro da Rocha, é uma pessoa que tem uma atuação assim, muito importante com a pauta do meio ambiente. Então, a gente também espera que com o tempo talvez o André Hoffman tenha mais espaço dentro dessa gestão do fórum para poder trazer de novo essas pautas, para não ficar realmente com essa pendência, né? Porque a gente sai daqui frustrado, que é o assunto que deveria talvez ser mais importante de todos, que diz respeito a todos nós, foi tão mal, estava tão mal posicionado no fórum esse ano. E daí um pouco das fofocas, né? Que de fofocas também vivemos, apesar de serem, nesse caso vai ser uma fofoca política, mas tudo bem. Mas o Gavin Newsom estava em Davos, né? E ele acusou a Casa Branca de não deixá-lo entrar lá na casa dos Estados Unidos para participar de um fireside chat, né? De uma entrevista com a Fortune. E então continuam todas essas coisas, né? Ele chamou a política externa do Trump de patética e pediu para a Europa stand tall, né? Assim, como é que é? Se manter firme, né? Como que você, não sei mais falar português também, quando fico lendo coisa em inglês, mas tudo bem, né? Assim, resistir de alguma forma, né? À pressão. E continua aí uma disputa de talvez ele ser um nome, ser uma matéria na The Atlantic até falando que esse reposicionamento dele para uma posição ali um pouco mais de centro talvez seja tardia para as eleições, mas quer dizer, os Estados Unidos precisam começar a ter alguém para disputar contra o Trump, né? Você sabe que eu encontrei o Gavin Newsom, ele estava jantando no mesmo restaurante que a gente na terça-feira à noite. Ele com um pequeno staff. Mas dessa vez eu fui mais madura. Eu confesso que eu precisei, assim, segurar um pouco a minha ansiedade e não pedir selfies com as pessoas. Mas a gente já falou isso, né? Davos não velha, dá, entendeu? Tô velha pra isso, né? Mas depende do ambiente, amiga. Davos não dá pra ir lá e falar, ai, tira uma selfie. Porque Davos é todo mundo meio blasé, assim, né? Todo mundo que tá lá poderoso, entendeu? Muito. Você olha pro lado, todo tempo tem gente, o tempo todo tem gente importante do seu lado. Eu falei assim, não, realmente eu não posso mais fazer essa tietagem aí, então eu vou ter que ser madura, né? Eu não sou mais uma adolescente, então não vou mais pedir selfies. Mas, enfim, tava lá, Gavin Newsom tava lá e fez seu ponto. Ele foi, de fato, para fazer oposição ao Trump. Não acho que ele tenha conseguido se sobressair, acho que ele ficou um pouco apagado nessa história toda, não sei, vamos ver. Mas, enfim, eu acho que ele tem aí alguma pretensão maior, né? Eu acho que para as eleições, para daqui 2 anos, que é a próxima eleição presidencial, talvez dê tempo dele fazer alguma coisa. Porque a Califórnia também não tá fácil, né? Tipo, ele também não tá conseguindo uma unanimidade na Califórnia. Então, meio complicado essa situação dele também. Então, é isso. Ninguém faz frente ao Trump, ninguém o enfrenta, ninguém se impõe. E a gente tá vivendo no mundo do Trump e é isso. A gente vive no mundo dele, né? Como é que é essa frase? Que tem essa frase diz, we're just living in Trump's world and we don't know it. Tem uma coisa assim, uma frase que fala isso, assim, tipo, a gente tá vivendo no mundo dessa pessoa, né? No Trump verso, é isso? No Trump verso, exatamente.
Agora à noite eu tava vendo algumas notícias para poder comentar. Ele tá lançando. Tem uma outra coisa muito louca que ele tá lançando também, que é um board, um conselho de paz para Gaza. E que para entrar, os países têm que pagar assim uma fortuna incalculável. Ele convidou o Putin já topou. Para o Conselho de Paz. Então, no fundo, não é o que ele quer um Conselho de Paz para Gaza. Ele está tentando criar uma segunda NATO, ou melhor, uma segunda OTAN. Ele está construindo novas alianças que lhe convém, né? Já que ele não está feliz, como ele não está feliz ele não está feliz com a ONU, ele não está feliz com a OTAN, ele não está feliz com a OMS, né? Ele saiu de tudo isso, lembra que agora tem mais ou menos um mês que ele saiu de um monte de coisa? Ele vai fazer as dele. Então, assim... Uou! Bom, amiga, e assim vamos chegando ao final do nosso capítulo 50, né? Nosso episódio 50. Vamos comemorar este fato, né? Acho que a gente semana que vem pode falar do plot, de outras coisas que você queria falar de e tudo isso. Até porque você merece descansar ainda, Davos. Esse é um episódio quase especial. E a gente começa o ano novamente capturados pelo furacão que é o Trump. Que ontem fez... Desculpa te interromper, mas é porque ontem ele fez 1 ano de governo. Imagina que ainda faltam 3. Imagina que ainda faltam 3. Então, nesse ritmo, né? Onde vamos parar? Onde vamos parar, exatamente. E é isso, né? Continuamos com o nosso compromisso de que... É que essa semana não deu. Assim, a gente tenta, né, falar um pouco menos dos Estados Unidos e de geopolítica, mas quando ele está ameaçando, né, invadir a Groenlândia, coisas muito grandes acontecem, ele toma Davos, aí realmente, né, quando ele tá flooding the zone, a ponto da gente ficar só com o narizinho para fora, assim, ó, não tem como não falar desse assunto, mas é isso aí, amiga, e assim entramos na nossa segunda metade aqui da primeira centena de podcasts juntas. É isso. A gente tem muita coisa para falar ainda de do que eu ouvi aqui. Eu vi de novo pessoas maravilhosas, aquelas cabeças brilhantes, né, falando de mas eu não diria assim que teve nada de muito diferente do que a gente já vem falando nos nossos episódios aqui. Depois eu conto um pouquinho do que está se falando hoje sobre essa questão do trabalho, do futuro do trabalho, o AGI. Então tem algumas mudanças de posicionamento que eu acho que são interessantes depois a gente debater. De repente no próximo, se não tiver acontecido nada bombástico até lá, a gente no próximo começa um pouco falando de IA. Perfeito. E hoje também, gente, quinta-noite aqui, eu já vi que saiu, né, uma conversa do Dario Amodei com o Demis Hassabis, do que vai acontecer depois do AGI, mas eu ainda não consegui. Essa é muito boa. Então, essa vale muito a pena ver. Tá no meu assistir próximas para assistir no YouTube, mas confesso que eu ainda não consegui digerir tudo isso também, então a gente comenta um pouquinho mais pra frente, semana que vem. Querida, e hoje vai acabamos com... Só para não podemos acabar sem comentar que o Agente Secreto foi indicado a 4 categorias do Oscar, é isso? Sucesso total. Verdade. Nossa, melhor filme, melhor ator, melhor filme estrangeiro e melhor elenco. Como eu falei num grupo da Oxygen, quando a gente estava comemorando, né? Eu falei, gente, merece todos, mas melhor elenco, ninguém pode tirar do Agente Secreto. Não tem elenco nesse planeta como o daquele filme. Então, parabéns aí, Kleber Mendonça Filho, Wagner Moura, toda a equipe que trabalhou nesse filme. Que golaço, né? O Brasil tá deixando de ser um país do futebol. Ainda usei até uma expressão, falei, que golaço. Na verdade, não vai ser nem isso, né? Mas a gente deixando de ser o país do futebol para ser o país do cinema. Espetáculo. Maravilhoso. E quanto mais confusão o Trump faz, mais chance a gente tem pela importância, né, aqui, sociocultural que esse tema de democracia, ditadura e tudo, acho que mais chance a gente tem de levar. Então, é isso. Vamos lá. Vamos na torcer. É isso aí. Um beijo, gente. Mas obrigada. A gente podia ir bem no futebol também pra voltar a ser o país do futebol, né? Que ganhar uma Copa do Mundo. Quem sabe? Você não tem Copa, né? Vamos ver. Exato, né? Tô um pouco desesperançosa, mas... Né? Nossos filhos podiam ter a experiência de ganhar uma Copa do Mundo, porque é única. Mas é isso aí, gente. Vamos em frente, né? Dea, e agora só pra terminar, vai, o nosso momento quinta série.
que era mesmo? Já esqueci. Conta o nome do bairro. Ah, a Fernanda não dá, né? Ela sempre tem essas recaídas da quinta série. Eu adoro momentos quinta série. A Dea Fê, você não imagina. Sabe como chamava o bairro lá? E tudo era com esse nome? Vai, pode falar, porque é o nome do bairro. Não, enfim, é um bairro de Davos que chama-se Bunda, com trema no U. Eu não sei nem como pronuncia, não sei falar alemão, então não sei como pronuncia bom, né? Essa palavra. Aí tudo naquele bairro é meio assim, tem um restaurante Bunda, tem a Bunda Sport, que é a loja de equipamento de esqui, chama Bunda Sport, tem várias coisas Bunda. E a Fernanda achou hilário. Tudo começou porque a Dea tem um novo microfone só pra viajar, que chama El Gato. E eu falando, gente, no Brasil, o negócio que chama El Gato, parece que já é um gato, né? Que você já tá fazendo um gato ali pra conseguir gravar. Esse nome nunca ia dar certo. E aí, só pra terminar, eu tava contando que quando eu comecei a trabalhar, né, com a América Latina e tudo, que, né, em espanhol, é cu. Então, quando eu falava primeiro quarter, segundo quarter, né? Primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, era tudo assim, né? Q1, Q2, Q3. Eu acho que eu demorei uns 3 anos para não ter que me controlar, para não rir internamente. Hoje já faz uns 10, 15 anos, eu já normalizo isso. Eu vou do Q1 pro Q2, pro Q3, tranquilamente. E assim terminamos, né? Mig está nos lembrando que a gente sempre deve pedir, a gente precisa pedir no começo, né? Que a gente esquece, para você se inscrever, dar feedback, dar like, compartilhar com os amigos, os colegas e tudo, porque é do seu amor, dos seus views, dos seus cliques que a nossa autoestima, né, cresce e a gente consegue fazer. Andréia, por exemplo, tá em Davos depois de dormir várias noites por nada mais do que 4 horas, gravando e terminando de gravar. Que horas são aí, amiga? 11h30 da noite? 11h33, ainda vou arrumar minhas malas, me preparar pra dormir, né? Que amanhã é um longo dia de viagem, amanhã é dia de ir embora. Mas aí eu vou tirar uns dias de férias e vai tudo voltar ao normal. Aproveita, você merece, meu amor. Muito obrigada por se dedicar. Obrigada a vocês por terem podido. Ouvintes maravilhosos. Beijo, pessoal. Até semana que vem. Beijo. Tchau, tchau.